Pessoal, no normal clássico, estaremos todos agora com uma tacinha de espumante, não é verdade, Helder? Brindando esse dia, que é deveras um dia especial. Até depois a gente poderia pegar uma tacinha de espumante para fazer aqui um brinde ao evento, ao lançamento, ao Helder, porque mais um livro com muito rigor, chegando aqui para a nossa sociedade, isso é um motivo de muita comemoração. Então, bom, muito brevemente eu vou fazer uma palavrinha e aí eu passo a palavra para o Helder, que realmente é quem a gente gostaria de ouvir hoje, né? Mas, só para vocês saberem, meu nome é Bruna Lozada, sou vice-reitora na Sampo Escola de Negócios e, para mim, quando eu fiquei sabendo que o livro do Helder estava chegando, eu falei, poxa, faço questão, falei até com a Natália, né, Natália, que vem acompanhando o Helder, falei, faço questão de estar lá, porque é um tema extremamente relevante para o nosso mercado. Nós falarmos da governança de empresas familiares. Não quero chover no molhado e nem antecipar as palavras do Helder, mas eu acho que se nós analisarmos um pouquinho da formação do nosso PIB, já fica tão evidente a importância de empresas familiares em todos os portes de organização aqui na nossa nação. Empresas, inclusive, de capital aberto, com essa característica tão forte, né? Então, se chega nesse nível, quer dizer, faz parte da realidade de todos nós, muito mais, às vezes, do que a gente imagina. Então, pensar em realmente como a gente pode desenvolver um rigor técnico e um rigor de um cuidado para as nossas empresas de família, né? Eu vi o título do Helder, achei incrível. Eu vou tomar o cuidado de ler alguns trechos aqui para não errar nada, porque eu quero ser muito fidedigna. Então, empresas de família, uma abordagem prática e humana para a conquista da longevidade. Brilhante, né? Porque realmente nós vemos grandes impérios na história, famílias clássicas, de nomes que todo mundo já ouviu falar, e como que a gente conquista essa longevidade. Então, acho que pensar nisso, todos os problemas naturais da sucessão e tudo mais que a gente sabe que existem, é de ganho enorme, não só para as famílias, não só para esses empreendedores, os fundadores e as famílias em si, mas para a quantidade gigante de stakeholders que estão associados a essas empresas, todos os empregos gerados por essas empresas. Então, um livro desse, eu não tenho a menor dúvida que vem em benefício social enorme, de muitos empregos, de muitas famílias, as famílias das empresas e todas aquelas ao seu redor. Então, com certeza, para a gente é um super privilégio poder participar desse momento com você. Alguns aqui eu sei que já conhecem o Helder. Sua filha, né, Helena, está aqui entre nós, adorei saber. Maravilhoso. Então, a gente tem mesmo que brindar esse momento, muitos amigos, mas nem todos conhecem, então eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma breve apresentação, Helder, mas, por favor, complemente que eu esquecer depois. Então, me chamou a atenção, o Helder é o idealizador do Instituto Empresa de Família, inclusive que leva um nome semelhante ao seu livro, à sua obra, e recém-eleito conselheiro fiscal da Neoenergia. Confere? Achei isso muito especial e atesta para esse rigor conceitual da obra que nós estamos sendo presenteados aqui hoje. Então, o Helder, pessoal, também para quem ainda não conheceu um pouquinho da sua trajetória, é mestre em administração em governança corporativa. Inclusive, a obra tem muita relação com essa sua formação acadêmica, né? Então, tem todo um lastro conceitual importante, teórico importante, que, unido à sua prática, vem contribuir para o que essa obra está trazendo, né? Possui MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade também e Engenheiro Eletrônico pelo ITA. Então, acho que a sua formação, depois, se vocês quiserem até olhar o LinkedIn, eu convido todos a sempre aproveitar dessas oportunidades para a gente se conectar. Então, busquem aí o Helder também no LinkedIn, que a gente consegue ver em mais detalhes uma breve apresentação. A partir de 2013, depois de mais de 30 anos de carreira profissional e executiva em empresas de tecnologia e inovação, ele começou a se dedicar ao estudo e à aplicação da governança corporativa. Foi certificado conselheiro de administração independente pelo IBGC desde 2014 e desde então vem acumulando toda essa bagagem como conselheiro consultivo de empresas familiares. Ministra curso de estratégia para conselheiros e é membro internacional do Family Enterprise Research Academy, IFERA. E eu acho que agora, como professor,
como autor. Eu gostaria de passar a palavra ao Helder e só fazer um parênteses, que fiquem conosco até o final, porque hoje vai ter sorteio, né, Nath? Vai ter sorteio, que eu ouvi dizer. Então, eu sei que algumas pessoas já compraram a obra, sei que todos nós compraríamos também, mas além disso, vamos ter um sorteio especial ao final do nosso bate-papo. Helder, por favor, queremos ouvir de você. Seja muito bem-vindo e parabéns. Obrigado, muito obrigado, Bruna. Boa noite a todas e a todos. Sempre um friozinho na barriga, né? Um momento aqui que para mim é muito importante, porque produzir um livro, enfim, a gente só vê, né, quando realmente está aqui com ele na mão e realmente é um resultado muito bacana. Mas começando um pouquinho protocolar, mas acho que faz parte. Eu me senti muito bem recebido pela São Paulo, viu, Bruna? Desde o congresso do IBGC do ano passado, né? Eu bati um papo com a Neide, que está conosco aqui também, e vendo os livros. Eu já estava, né, finalizando aí o meu mestrado e tudo, e já tinha interesse na questão de publicar um livro com esse resultado. E aí a Neide me abriu as portas, porque isso era uma interrogação grande para mim, né? Que editora buscar e etc. Então, começando com a Neide e depois conhecendo aí a Natália, a minha editora, né, Natália? Então, aí trocando ideias e tudo, e a gente, enfim, construiu a obra, né? Então, é claro que, assim, eu fico bastante feliz de ter sido recebido, né, pela São Paulo. E como é a primeira vez e como é remoto e tudo, eu tenho 4 ou 5 slidezinhos que eu gostaria de compartilhar, tá legal? Então, porque aí vai ajudar eu conduzir. Eu vou falar, nossa, 10 minutinhos, vou pedir aí para quem quiser fazer perguntas, fazer no chat. Teve algumas pessoas que já fizeram perguntas na inscrição, aí lá no finalzinho a gente meio que bate um papo, tá legal? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí a gente vai conversando, né? Estão todos vendo já uma tela de abertura? Sim, ótimo. Então vamos lá, vou tentar contar um pouquinho da história aí que me trouxe aí até esse momento do livro, né? Eu tenho 57 anos de idade, 35 de carreira, um pouquinho mais, sei lá, parei de contar. Mas enfim, fiz uma carreira, comecei como engenheiro e tudo, mas logo galguei aí posições de gestão, muita proximidade com diretoria executiva e depois com conselho, e me tornei, enfim, dirigente de uma sociedade anônima, que foi a Nextel, com 34 anos de idade. E eu já percebia, né, o que se chama conflito de agência, sem saber o que era, né? Eu percebi alguns comportamentos, algumas decisões que me incomodavam como executivo, e não sabia onde buscar apoio e tudo, né? O fundamental que eu sempre percebi foi a questão de que muitas vezes os executivos, buscando resultados de curtíssimo prazo, jogam aí oportunidades de longo prazo, assim, realmente no lixo, né? E a Bruna comentou sobre a importância das empresas familiares, é realmente, digamos assim, notório no mundo inteiro, né? Enfim, é raro o país que a economia não dependa de empresas familiares, né? Pelo menos nas quantidades, né? No Brasil é bem intenso, acredito que passa de 90% das empresas são de origem familiar, enfim, e nos outros países também. Mas elas sendo tão importantes, elas não duram, né? E, por outro lado, tem algumas que sim duram, né? Então, quais as características? Então, tudo isso me incomodava e eu já, aí, chegando nos 50 anos, achei que a minha carreira de executivo já estava meio numa tampa. Passo natural seria essa questão de sentar em conselho. Fui ao IBGC, aí aprendi um monte de coisas lá, mas eu continuava incomodado, porque eu percebi, eu vou falar daqui a pouquinho no próximo slide, que o que se aplica nas empresas sociedades anônimas, especialmente no mercado de capitais, não necessariamente fazem sentido para uma empresa de família, né? E eu percebi dentro do IBGC e de outras instituições a tentativa de adaptar
um modelo pensado nas SAs para as empresas familiares. E eu não via uma conectividade forte, né? Então, eu resolvi, né, voltar para a escola, né? E sentei lá no mestrado e comecei a estudar essa questão da agência, né, que eu vou explicar rapidamente aqui, porque isso não, a ideia não é dar uma aula, mas sim conversar mais sobre o livro, né? Mas o que é interessante, que eu gostaria de comentar com todos e todas, né, é que nós estamos em 2020, mas no planeta Terra, a separação, né, do capital, né, que é aplicado nas empresas, da gestão, começa lá no finzinho do século XIX, início do século XX e tudo, né? Então, o estudo da administração começa a olhar essa separação aí lá em 1932, nesse trabalho aqui de um economista e um advogado, né? Chamado Teoria da Firma e tal, de 1932, ele começa a discutir essa questão de separação. A parte de baixo aqui desse desenho, né, mostra um caminho que a ciência desenvolveu focado na administração, mais em economia e nos aspectos legais, né? E chega aqui no trabalho de um economista chamado Stephen Ross, né? Eu gosto de comentar isso porque até o título dos artigos são interessantes. Ele diz, olha, a economia da teoria da agência, o problema do principal. Fundamentalmente, o Stephen Ross dizia o seguinte, que para você alinhar o agente, né, que são os dirigentes da empresa, com os interesses do acionista, a melhor maneira seria caprichar nos contratos, que não são perfeitos, e alinhar a compensação, né? Dizer, olha, eu vou lhe pagar se você me trouxer isso, né? Então, daqui nasce praticamente todo o arcabouço aí, enfim, de administração, do próprio direito, né? Que suporta aí a teoria da agência, e, enfim. Para as empresas de sociedade aberta, né? Mas teve um caminho também de administração e das ciências sociais. Tem algum microfone aberto aí que eu pediria para colocar no mute, que tem um ruído de fundo aí, não sei quem é, mas enfim. Obrigado. Bom, enfim, tem um caminho, né, das ciências sociais aplicadas, né, inclusive da filosofia, né, que também comenta sobre esses aspectos da agência, né? E, através do professor Zitei, que está aqui conosco hoje, que foi meu orientador no mestrado, a gente descobriu aqui um cientista político, né, chamado Barry Mitnick, que no mesmo 2 meses de diferença publicou um artigo que chamava Teoria da Agência e Algumas Consequências. E por ele ser um cientista social, ele não comenta nenhum aspecto econômico dessa separação, né? E sim comportamentais, né? Enfim, fala de benefícios não pecuniários e uma série de outros aspectos. E aí isso me abriu uma avenida na minha cabeça, e diversos outros artigos foram publicados a partir desse trabalho do Mitnick, mas eu vi, na minha experiência, tanto no mestrado como na carreira e lá no IBGC, muito pouca materialização, coisa que o economista aqui conseguiu, digamos assim, não ele, mas o mercado desenvolveu ferramentas muito importantes, né? E uma questão que ficava sempre na minha cabeça era o seguinte, falava, tá bom, mas se na empresa familiar o dono do dinheiro é o dono da empresa e é o gestor, não tem conflito de agência, né? Então, mas na verdade tem. Mesmo ele muitas vezes comete, né, atos em seu próprio prejuízo por não ter uma estrutura bem pensada. E se você imaginar uma empresa multifamiliar, de amigos ou de conhecidos, ou quando começa a chegar os filhos e os primos, né, numa terceira geração, já começa a ter realmente o agente lá. Então, todo esse estudo veio para o livro, né? Empresa de Família, né? A dissertação, e esse livro ele propõe, né, um conjunto de ferramentas, numa metodologia que parte das ciências sociais aplicadas, não de economia e não de direito, e mostra e apresenta, digamos assim,
um caminho, né, através de mais de perguntas do que de respostas, como bem apontou a minha prefacista, Márcia Sete, que é uma advogada sensacional, que escreveu um prefácio maravilhoso, enfim, a quem eu sou muito grato, né? E, enfim, mais perguntas do que respostas, mas com o objetivo de fazer os sócios entenderem fundamentalmente que o papel deles ou delas como sócios tem que ser encarado desta forma, separando o seu raciocínio de dono do seu raciocínio de gestor, o que não é fácil, né? Então, resumindo, o que eu descrevo no livro é um método de 4 etapas, né? Que começa com o modelo dos 3 círculos, que é um modelo já quarentão, muito consolidado, muito aplicado, né? Que foi, na verdade, uma tese de doutorado do John Davis, né? Orientado pelo Roberto Tagliuri. Uma outra ferramenta também, digamos assim, pública, que é o modelo evolutivo, é uma ferramenta muito bacana, mas que é muito pouco utilizada e precisa de contexto, né? Precisa de apoio, né? para que os sócios, né? Os proprietários entendam, né? Aspectos distintos da evolução da sua empresa. E, a partir daí, 2 ferramentas, aí, resultado desse trabalho de mestrado. Essa escala que eu chamo, eu não, né? Quem criou chama de FPEC, né? Que é a influência da família na empresa. Essa é uma escala proposta por 3 acadêmicos, um americano, um alemão e um australiano, e que eu, com a ajuda do professor Zitei, traduzi, pedi validação de alguns doutores no país, e ela é um questionário que os proprietários respondem, e, ao mesmo tempo que eles respondem, eles também já, enfim, são instigados a pensar a respeito, enfim, começar a construir uma pauta de assuntos que precisam ser tratados entre eles e, enfim, serem deliberados e implementados. E, por fim, esse sim é o resultado enfim, do trabalho de pesquisa, que a gente está denominando aí as 5 dimensões sociais da longevidade. Também é uma forma de questionário que precisa ser monitorado, não é um questionário que você coloque lá, a pessoa responda, mas que cobre essas 5 dimensões, começando com a essência da família, né, entendendo aí comportamento, relações, enfim, predisposição para investir, predisposição para arriscar. A partir dela, constrói-se a estratégia, mas aqui não é uma construção da estratégia, são aspectos comportamentais da família que podem influenciar na estratégia. Com isso, a gente começa a entender papéis de sócios, o monitoramento, e daí, obviamente, o momento mais relevante em qualquer empresa, mas nas familiares, altíssimo nível de periculosidade, que é o período sucessório, né? Então, assim, o livro busca contar essa história, né? E eu paro a minha apresentação por aqui para a gente bater papo, conversar sobre ele, sobre, enfim, o que vocês desejarem, tá legal? Então, vou parar de compartilhar nesse momento aqui para a gente bater um papo, tá bom? Olá, pessoal. Boa noite, eu sou a Natália, coordenadora da Sampo Editora. Gostaria de parabenizar primeiramente o Helder por essa publicação tão precisa, né? Só complementando um pouco da palavra da professora Bruna, e também agradecer a todos pela presença hoje aqui conosco. Então, quem tiver alguma pergunta para o Helder sobre a obra, como... enfim, muitos já conhecem ele, sabe super a autoridade que ele tem sobre o assunto, mas queira fazer algum comentário, fica aberto o microfone para todo mundo. Mas também, Helder, gostaria já de aproveitar que a gente recebeu algumas perguntas, caso você queira complementar. Uma delas é perguntando quando vai ser o próximo Café com Sócios. A gente está planejando, né? O Café com Sócios é um evento que a gente desenha com 6 donos de empresas distintas, né? Onde a gente explica rapidamente o método, apresenta, né, esse questionário, e aí depois bate um papo, né, sobre os assuntos que mais, digamos assim, incomodaram ou tocaram esses sócios distintos, né?
Então, a gente está tentando planejar um próximo aí para o final do mês de setembro, talvez início de outubro. Vai depender aí do interesse da comunidade, mas isso é bacana. Enfim. E você quer fazer as outras perguntas, Natália, que vieram antes? Sim, claro. Na verdade, é uma outra perguntando sobre a origem da sua dedicação ao tema. A gente já respondeu um pouco, mas caso queira complementar. Sim, eu acho que assim, eu diria felicidade. Logo no meu primeiro emprego, ainda como engenheiro, eu trabalhei numa empresa do atual grupo Algar, né? Que é muito forte em telecom e etc. É um grupo familiar que está na sua terceira geração, né? O Luiz Alexandre Garcia está lá sentado no conselho agora. E, na verdade, até em duas ocasiões. O meu primeiro emprego foi, né, com essa empresa e depois numa empresa chamada Icara, que eles acabaram comprando essa companhia, né? Mas, enfim, então eu sempre gostei muito de empresas familiares. O meu pai, que foi médico homeopata, ele, por motivos aí peculiares, construiu um laboratório, uma farmácia homeopática, que hoje é conduzida aí pela minha irmã Vitória e pelos meus sobrinhos. É uma empresa pequena, familiar, mas que passa por todos esses problemas que a gente, enfim, aprendeu, estudou e tudo, né? E a minha própria carreira de executivo sempre foi, mesmo em empresas listadas, empresas usualmente de médio porte, a exceção talvez da maior dela, que foi a Telecom Itália, né? Mas, então, essa proximidade, né, com essas questões sempre me tocaram. Assim, carreira já desenvolvida e tudo, e até com o trabalho que eu fiz com a minha querida coach, hoje amiga, né, Maria Angélica, que está aqui com a gente, eu percebi o seguinte, falei, gente, estou com 50 e poucos anos, acho que entre ficar aqui correndo para lá, para cá e, de repente, me colocar à disposição para ajudar empresas, enfim, familiares enfim, a perseverarem, né? E continuar gerando riqueza para os seus investidores e, naturalmente, empregos, tá certo? Renda, impostos para o nosso país e tal, faz muito sentido. Então, quis botar a minha cabeça mais para funcionar nisso e estou muito entusiasmado com o resultado, que é o livro aqui. Helder, Sim. Helder, é Renato falando, tudo bem? Tudo bom, Renato? Diga, boa Beleza, tarde. boa noite a todos aí. Antes de mais nada, te parabenizar aí pelo livro, ficou excelente, um prefácio também muito legal, eu gostei da sua dedicatória logo no início do livro, e no primeiro capítulo você já começa dando um exemplo sobre a companhia Miller. Além de Miller, você fala de Mapping e algumas outras empresas que naufragaram por conta de talvez não ter uma gestão de governança, né? Quando o fundador morreu, né, a empresa morreu junto com ele por conta de brigas entre herdeiros. Minha pergunta seria assim, qual é o momento ideal para se começar a tratar de uma governança, né? Seria no primeiro capítulo da empresa também, né? Ela nasceu, deveria nascer isso junto com ela, fazer parte do escopo do negócio? Bom, obrigado pela pergunta, Renato, obrigado pelo carinho aí. Tem alguns especialistas, inclusive muito mais potente que eu aqui no grupo, então, assim, eu diria o seguinte, governança, né, é cuidar da sociedade, tá legal? Então, é assim que eu vejo. Então, abrir uma empresa seria ideal já pensar o que você vai fazer com esse investimento, né? Então, a partir já do contrato social, né, da companhia, enfim, do primeiro já tem que começar a se pensar em algumas questões societárias. Como é que eu faço para sair? Como é que eu faço para atrair sócio? Como é que eu faço, enfim, na minha estrutura de capital? Então, essas perguntas precisam estar na mente de todo mundo desde o dia zero, mas na prática não estão, né, Renato? Porque as pessoas começam negócios por N motivos. Para começar, para levar comida para casa, muitas vezes, o pequeno negócio. Outros com algumas ideias e um pouco de dinheiro. E pouquíssimos com muito dinheiro. Mas
começam de maneira distinta e tem que botar a empresa para rodar. Então, é natural, né, que os investidores, até por falta de conhecimento, né, não comecem uma empresa já com estrutura, com indicadores de desempenho, com análise de risco e tal, essas coisas todas aí do composto da governança. A resposta fácil é dizer, comece cedo, né? Mas definitivamente, quanto mais complexa vai ficando a sua organização, mais carente você está, mesmo sem saber, de uma boa estrutura de governança. E repito que estrutura de governança, na minha humilde opinião, é mais uma estrutura de conversas e de documentos, naquela famosa frase lá, né, o combinado não é caro, não é isso? Então, bota num papel, conversa, deposita esse papel num canto, volta ele de vez em quando e vai evoluindo conforme a empresa. Daí o modelo evolutivo que eu comento no livro ser tão importante, porque em cada momento da empresa, a necessidade de mecanismos de governança também vão crescendo, né? Então, se você coloca lá assim, um pouquinho de esforço desde o início para ir compondo esse passo a passo, lá na hora, vamos dizer, Brasil menos, mas em países da common law, o nirvana é o mercado de capitais. Aí lá na frente você quer chegar no mercado de capitais, aí você fala, você tem que ter 3 anos de auditoria independente, você tem que ter um conselho, você tem que ter... Aí você vai fazer as contas, $2 milhões. Aí você fala, caramba! Né? Então, agora, se você viesse fazendo, né, os instrumentos ao longo dessa jornada, primeiro, você não vai gastar os 2 milhões. Né? E segundo, vai estar pronto, digamos assim. Então, acho que quanto mais cedo, melhor. Talvez, só complementando meu raciocínio, sempre que eu vejo falar sobre empresas, ou como muitos hoje mostram em startups e coisa e tal, sempre estão falando da estrutura da empresa, como cuidar do caixa, como fazer um plano estratégico, como vender mais, como começar um negócio, mas eu salvo engano, eu nunca vi dentro desse desenho de como montar uma empresa, alguém colocar lá assim, olha, é importante que você faça um acordo, né, societário, que você discuta com o teu sócio detalhes do tipo A, B e C, né, como você mencionou agora. Tô certo ou as pessoas acabam passando batido por esse ponto que é tão importante, Helder? Não, elas passam batido, Renato. Justamente porque elas têm uma ideia, elas precisam conversar, elas têm aquele pouquinho de dinheiro que tem que botar no negócio e começar a rodar. E é difícil. Eu, assim, fazendo um paralelo aqui, num evento que nós estivemos aí na B3, até o Marcos está comentando aqui, o Hitner, no chat, algumas pessoas às vezes falam assim, poxa, o empreendedor não preparou o sucessor. Caramba, talvez ele não tenha tido tempo. Entendeu? A vida é como ela é, né? Então, se todo mundo, enfim, aos 20 anos já conhecesse governança, já conhecesse riscos, já conhecesse contabilidade, já conhecesse, né? E tal, é outra conversa. Mas o fato é que, o que eu quero dizer é o seguinte, é errado, Renato, não considerar essas coisas, né? Antes do que tarde, né? Mais cedo do que mais tarde, mas é absolutamente natural. Então, assim, o que a gente tem que fazer como agentes de mudança ir avisando a esses empreendedores. Gente, primeira pergunta que eu sempre faço, assim, tem acordo de acionista? Aí fala, hã? Falo, não, como é que entra? Como é que sai? Pode colocar filho para trabalhar? Não pode colocar filho para trabalhar? Como é que nós vamos, o que nós vamos colocar? Quanto de risco nós vamos colocar na nossa empresa? Quanto de garantia nós vamos colocar e por aí afora, né? Então, as pessoas falam, como assim acordo de acionista? Talvez não precise, talvez no contrato social 4, 5, 6 cláusulas a mais, não sei, mas cada caso é um caso, né? Então, o importante é a gente atuar como esse agente de mudança. Legal, obrigado e mais uma vez parabéns. Eu comecei a ler ontem o livro, achei uma obra muito
muito bem escrita, né, dicas de passagem. Parabéns mesmo, é sucesso. Muito obrigado. Helder, só complementando essa sua última resposta, a gente recebeu uma que é como compor esse conselho, já que a gente começa muito com as primeiras relações ali entre sócios. Colocaremos alguém externo na empresa, né, fazendo parte desse conselho, ainda que não esteja dentro dessa empresa, ou não? Sempre inicialmente inicia-se mesmo por essas duas cabeças de sócios, enfim, questões familiares. Tá. Olha, eu vou fazer 2 comentários aqui. Primeiro, que a existência de conselho não significa que você tenha governança, e, como diria o Zagallo, e vice-versa o contrário. Quer dizer, ou seja, às vezes você consegue fazer governança sem conselho. Esse é dependendo do estágio da companhia, é óbvio. Tá certo? Segundo aspecto dessa sua pergunta, Natália, é que assim, também existe um pouco de confusão, especialmente quando a empresa ainda é mais jovem e tudo, entre o que é o papel de um conselheiro, de um papel de um mentor ou até de um consultor, né? Então, eu, por exemplo, tive uma oportunidade, né, num passado não muito remoto, de um empreendedor lá do Nordeste brasileiro que me ligou dizendo assim: olha, você me ajuda a montar um conselho? Eu quero um cara de finanças, um cara do mercado têxtil, um cara do não sei o que. Eu falei, mas por que você já sabe o que você quer? Como assim e tal, né? Ele falou, não, porque eu tenho dívidas, então quero alguém com relacionamento com o banco, e eu atuo no mercado têxtil, então quero alguém. Então eu falei, não. Então você está precisando de um consultor financeiro para resolver teu problema da dívida, você está precisando de um consultor de marketing para entender o mercado e tal. Então existe um pouco essa confusão, né, que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Agora, é natural que, se você vai buscar ajuda de conselheiros, de consultores ou de mentores, é natural que é melhor que venha de fora. Mas você tem que estar pronto para ouvir o que você não vai gostar de ouvir, né? Porque, senão, se você pagar alguém para só, enfim, te dizer o que você quer ouvir, não precisa pagar, né? E até faço mais um comentário, que eu digo o seguinte: num certo sentido, e eu já falei isso para um casal, dono de uma empresa da qual eu fui conselheiro consultivo, que a gente fazia as nossas recomendações e algumas delas eles não implementavam, né? Porque ficavam com medo e etc, etc. E aí, num determinado momento, eu falei assim, mas por que vocês não estão implementando? Vocês estão com medo? Me explica, nos explica, que a gente tenta arredondar e tal. Porque senão você está nos pagando à toa. Só nos pagando para a gente dar recomendação e você não usar, para de gastar o dinheiro, né? Enfim, tem de tudo um pouco, Natália. Combinado. Bom, acho que encerramos, então, nossas perguntas. Então, gostaria de que a gente começasse a fazer um sorteio. A gente tem um exemplar do e-book pela Amazon Kindle. Então, Helder, pode selecionar o número de 1 a 125. Ô, louco. 73. Ó, tem que estar na ligação, viu? Mei-Lin Xiu, me perdoa se pronunciei algum sobrenome errado. Mei-Lin Xiu. A Meilin estava na ligação. Eu vi ela Tô aqui. Está online. Então, pronto, Mei. A gente depois te manda o voucher para você descontar lá na Amazon. Legal, brigadão. Imagina. Vamos Parabéns. colocar mais um, Natália? Vou botar um número aí. Vamos lá. 39. 39. Enquanto você busca aí, eu vou responder uma pergunta do Walter Faria, que é um conselheiro também respeitado, enfim, amigo do Conselho Regional de Administração, que ele me perguntou como que a dimensão humana da governança pode ser monitorada ou gerenciada, influenciada, né? Então, assim, eu não sou, isso é assunto aí mais para psicólogos, né? Quem atua mais nessa área humana, que não é, digamos assim, o meu caso, né? Mas o que a nossa ferramenta, né, tenta fazer é essa ponte, né? Então, a gente
busca entender as questões comportamentais, as questões de altruísmo, a questão porque, por exemplo, o executivo da família que está lá dentro, ele recebe lá o salário dele, etc., mas ele também busca um reconhecimento da família, por exemplo. Eu cito isso no livro lá. Então, a gente mede isso, a gente pergunta, olha, você que é o gestor que está lá pela família, a tua família te admira por isso ou está louca para te matar por isso? Né? Então, né, a gente vê, porque dependendo do tipo de resposta, né, o objetivo dessa ferramenta, talvez eu tenha me escapado de comentar, é assim, é proteger a empresa, né? Proteger e preparar a empresa para ela perdurar, porque ela, de novo, é a geradora de riqueza e de conforto para essas famílias, geradora de emprego e renda para dezenas, centenas, milhares de famílias, né? Enfim, etc. Então, esse método não trata família, não trata relações, não trata, enfim, comportamentos, né? Mas, em função do tipo de comportamento, conjunto ético, etc., etc., a gente pauta os sócios para eles poderem tomar, ou cotistas, né? Para eles tomarem as decisões enfim, e mover a empresa para frente, tá legal? Quem é o 39, Natália? Beleza, vamos lá. 39, Lilian Cantafaro. Ei, a Lilian ganhou meu livro. Então, ótimo, Lilian. Nossa equipe comercial Obrigada. entrou em contato com você pelo mesmo e-mail da confirmação para o evento. Tanto a Lilian quanto a May. Combinado. Legal. Bom, Mais alguma pergunta? Os tímidos da plateia e as tímidas? Tatiana, me faz uma pergunta aí, vai. Tem uma pergunta no Eu tô chat, sem tá microfone. Não, tá não, Tatiana. Agora eu liguei. Tô aqui só observando. Tô tímida hoje. Eu não sou tímida. Tá bom. Tá bom. Helder, Fala, Henrique. Boa noite. tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom. Parabéns aí pelo livro. Eu tenho uma pergunta. Sempre que eu converso com alguns amigos sobre essa iniciativa, que eu achei muito boa, eu converso com algumas pessoas e já recebi essa pergunta. Essa teoria, essa metodologia, ela se aplica a empresas de um certo tamanho? Porque a gente tem muitas empresas pequenas, né? Que até que ponto você pode aplicar esse conhecimento em empresas que sejam de tamanho pequeno? Legal. Obrigado pela pergunta. Então, esse foi, na verdade, um dos desejos de fazer o livro, Henrique, porque pelos R$ 109,90, estou fazendo o marketing dele aqui, no livro físico, R$ 59,90 lá no Kindle, qualquer empreendedor, um pipoqueiro, tá certo? Uma cabeleireira, enfim, e tal, ele lendo isso aqui, ele já vai falar, puxa, eu preciso pensar em algumas coisas que eu não tinha pensado. Eu espero. Esse é o que eu desejo entregar através desse livro. Tá legal? Então, a princípio, a metodologia, no sentido do que está aqui, vai, enfim, do pequenininho à Votorantim, ao Itaú. Né? Então, até um parênteses aqui, rapidinho, que o Itaú é considerado uma empresa familiar, porque o controle, né, da empresa está na mão da família Setúbal, né, isso é público e tal, e um outro banco que tem concentração de ações em uma família, que é o Bradesco, não é considerado. Isso tem a ver com a influência, que eu trato no livro. Então, assim, resposta fácil, vale para todo mundo, vale do pipoqueiro ao Itaú. Claro que nem o pipoqueiro vai me contratar por falta de capital, digamos assim, ou falta de necessidade, e, claro, tampouco o Itaú, porque já tem uma governança para lá de sofisticada, né? E aonde e tal. Então, eu diria, eu espero, né? Eu espero que o livro seja útil para todo mundo, como um livro de cabeceira, como um livro instigante, né? Com mais perguntas do que respostas, vamos dizer assim. E, enfim, o tamanho da empresa depende de onde que o calo dói, digamos assim. Tá bom? E do momento. Ok. Obrigado. Helder, tem uma pergunta no chat pra gente, do Antônio Caldas.
Os CVs, capital de risco, de hoje, tem hoje um certo preconceito em investidor em empresas familiares. Como uma empresa familiar pode mudar essa visão e atrair capital de risco? Bom, obrigado, Caldas. Primeiro lendo o livro, logo depois correndo e me contratando. Estou brincando. Não, isso aí é fundamental. Tem até uma história de uma das pessoas que me ajudou a validar o método, que ele é sócio de outras 6 pessoas numa empresa, e ele passou na história dele, alguns que estão aqui o conhecem, de vender a empresa, uma empresa anterior dele, que ele tinha com 3 sócios, para a Odebrecht, só 15 anos atrás e tal. E a primeira coisa que a Odebrecht falou para ele foi o seguinte, falou, eu não vou comprar a empresa de vocês como ela está, não, porque eu não quero ter relações com seus esposos e esposas, né? Porque eram pessoas físicas os donos, né? Aí eles falaram, caramba, e agora? Como é que eu faço, né? Então, tiveram que correr para constituir holding, tiveram que correr para constituir algum nível de governança, etc. Então, eu acho que assim, eu percebo, né, o Caldas, que essa aversão à DVC, que é absolutamente justa, é justamente porque essas empresas familiares elas não têm estruturas de governança adequadas, né? Então, porque o Venture Capital, a gente sabe disso, ele tem data para entrar e data para sair. E ele aporta um monte de coisa, a começar com o dinheiro, que é muito bem-vindo, certo? Se tem um projeto de crescimento, e ele aporta um monte de aspectos de gestão e de governança que ajuda muito as empresas, enfim, familiares e multifamiliares a ir para um outro patamar, né? E já aconteceu, e aí você, Caldas, sabe disso muito melhor do que eu, de no final, às vezes, os próprios donos comprarem de volta, né? A parcela, ao invés de ir para cima, vir para baixo, enfim. Então, tem esse gap que é de governança. E, de novo, eu acho que assim, tem uma parte documental, tem uma parte contratual, que é diferente da documental, enfim, e de instâncias. Então, dependendo do tamanho dessa empresa que está se preparando para atrair o VC, ela precisa passar por essas etapas de estruturação. E eu considero, humildemente, que o nosso método ajuda a desenhar esse caminho, né? Então, de novo, aqui, ele não é, digamos assim, em substituição a nenhum outro. Então, alguns VCs vão exigir, ou talvez todos, dependendo do tamanho do ticket, auditoria externa do balanço, por exemplo, né? Então, isso é uma demanda, isso tem que fazer, certo? Aí você pede uma auditoria externa e diz que tem governança? Não é assim, né? Então, de novo, o método aqui não é para competir com nenhum outro, mas sim para pavimentar um caminho onde os cotistas, os sócios e tal, debatam, inclusive, o porquê atrair o VC, nesse exemplo, né? Aonde que eu quero levar a minha empresa, olhando lá o modelo evolutivo, né? Vou sair de uma sociedade de amigos e agora vai aparecer uma entidade aqui. Como é que a gente vai tratar isso, né? O que a gente tem que discutir agora? Tem que discutir provavelmente coisas como tag along, drag along, como, enfim, comando, o controle, né? Aspectos de controle dessa sociedade, etc., né? Enfim, então, resposta meia longa, Caldas, mas assim, as empresas precisam se preparar, e eu acho que elas precisam se preparar, empresas, digamos assim, de pessoas, né? Precisam partir desses aspectos que a gente chama de essência, né? Entender qual é a essência, e assim, não tem resposta certa, né? Então, se 3 sócios amigos falam assim, estou louco para me livrar dessa empresa, não tem problema, se livra da empresa, mas vamos estruturar para passar essa empresa para um próximo dono, para conduzi-la para o próximo estágio. Então, enfim, não tem resposta certa, Caldas, mas tem que ter a estrutura. Parabéns, Helder. Obrigado. Imagina, obrigado pela pergunta e obrigado pela presença. Helder, Gaspar, tudo bom? Tudo bom, Gaspar? Boa noite. Tudo Parabéns bem? Aí pelo livro, boa noite a todos. Obrigado. Helder, nos cursos, nos treinamentos que a gente tem feito e muito nos materiais de leitura, em geral, o linguajar e o material é voltado para quem já está na governança,
já tem algum conhecimento prévio de planejamento, né, de estruturação, de compliance e tudo. Eu estou baixando seu livro aqui ainda no Kindle, não tive a oportunidade de lê-lo. Teu livro, ele possibilita, né, aquele empresário, seja da empresa familiar ou não, pequeno, médio ou grande, ele entenda mais da questão de governança para que ele possa se atrair e implementar na sua companhia? Ou ainda é um livro muito focado para quem já está efetivamente no meio da governança corporativa? Muito obrigado, Gaspar, pela presença e pela pergunta. Eu estou louco para escutar essa resposta dos leitores. Tá legal? A intenção como eu comentei, de forma talvez até um pouquinho jocosa, ele deve ser útil tanto para o pipoqueiro como para o Paulo Setúbal, digamos assim, tá certo? Então, o objetivo é esse. Então, eu procurei contar alguns exemplos, né? Usar um linguajar o mais suave possível para poder justamente dar acesso. Agora, até por ser uma metodologia que foi baseada, enfim, em artigos científicos, né? Num resgate aí teórico e tudo, eu não pude abrir mão, né? Digamos assim, de construir o método em cima dessa base, né? Então, talvez ali tenha algumas palavras, alguns conceitos, assim, mas eu não procurei evitar dar os tirambazos de botar aquelas palavras assim, você tem compliance, você não vai achar isso no meu livro, entendeu? Você tem gestão de riscos, você não vai achar isso no meu livro. Não vai achar. Mas eu gostaria muito aí, a Lilian, que ganhou o livro aí no Kindle, eu sei que ela também é sócia de uma empresa familiar, né? uma área de comércio e tal. Então, é isso que eu quero que pessoas como a Lilian, né, por exemplo, e como a Meilin também, que é uma empreendedora, enfim, de mão cheia, que, enfim, tem o seu próprio negócio e tudo, ao ler vai dizer, eu entendi, então eu preciso, enfim, preciso estudar mais, preciso discutir isso mais, preciso e tal. Então, a intenção é essa, Gaspar, e aí eu estou ansioso para escutar, enfim, de pessoas fora do mundo da governança, né, se o livro é digerível ou não, né? Para daí aprimorar, já quem sabe, aí numa segunda edição. Conte com o meu feedback e com aquelas pessoas que, com certeza, de fora da governança, que eu irei lhe recomendar. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. E para as pessoas que são da governança, tem alguma dica para os conselheiros do futuro aí dentro do seu livro? Obrigado, Tatiana. Eu acho que sim, né? Tenho a pretensão que sim. E agora, eu diria, especialmente para quem está em governança com essa base de SAs e etc., que tenham a cabeça e o coração aberto. Porque, de novo, numa SA, você não tem muito para onde correr. Você tem que preencher os formulários, você tem que atender aos requisitos dos segmentos de listagem que você quer estar. Não tem muito. E aí lá vai dizer, você tem que ter conselho, você tem que ter não sei quantos por cento de externo, você tem que ter não sei o que, você tem que ter auditoria, enfim. Então, aí, quem vem desse mundo, fala assim, lá na empresa familiar, também tem que ter auditoria. Não sei. Depende do momento. Mas a auditoria não é porque alguém mandou, é porque ela vai ter que trazer um valor para a minha empresa, né? Então, eu acho que essa cabeça, essa virada, né? Os conselheiros de administração das SAs, num caminho de ir para as empresas familiares, tem que ter essa sutileza. E não é para condescender, não é para dizer assim, mas o filhinho do papai precisa de um emprego. Não precisa nada, não precisa de um emprego. Entendeu? O filhinho do papai, enfim, vai resolver a vida dele de outro jeito. Aqui na empresa, para ela continuar em pé, tem que ter profissional de qualidade. Se for da família, tanto melhor. Certo? Então, tem que ter essa cabeça. Então, mas tem que entender que o filho quer trabalhar na empresa. Ou o contrário. O pai arrasta lá o filho ou a filha para dentro da empresa e não quer nem saber desse negócio. Né? Aliás, acho que ontem eu estava falando tentando lembrar com quem,
que me contou uma história ali de que o sucessor super treinado pela empresa faleceu, né, o jovem, e aí o pai desesperado trouxe a filha que era bailarina. Né? Bom, o fim já sabemos, uma pena. Né? Então, de novo, voltando até para a pergunta aí do Caldas e tal. Se ele tivesse os instrumentos da governança, se ele tivesse sido, digamos assim, instigado por um pouquinho do que está aqui, ele teria refletido. Por que eu tenho medo de trazer um externo? E, de novo, trazer um externo não é a solução necessariamente, não. Mas pensar sobre a possibilidade de ser um externo é fundamental. Qual o momento que eu tenho que trazer um externo? Entendeu? Eu tô preparado para tocar minha própria empresa agora? Eu comecei, enfim, costurando roupa. O Henrique também lá na família, lá, tinha a mãe, né, que tinha um negócio de moda, e o irmão, né? Então, qual é a hora aqui? Eu sei fazer, desenhar e tal, mas cadê o economista? Cadê o marqueteiro? Enfim, não tem na família, contrata. Né? Então, assim, enfim, então acho que os conselheiros, Tatiana, também têm que ter esse coração e mente aberta para entender que tem outro lado, e repito, não para condescender, mas para saber que existe, e como que tem coisas boas lá que ajudam uma empresa, mas também tem coisas negativas que a gente precisa proteger. É isso que eu tento discorrer no livro. Tá bom? Aí o Ricardo está me perguntando o próximo desafio. Eu acho que, assim, desafio nesse sentido aqui do livro é escutar todos esses feedbacks, continuar promovendo aí esse conteúdo. Eu diria que tem uma etapa aí de uma possível segunda edição. Curiosamente, eu acho que mais por provocação de amigos do que, enfim, realmente necessidade. Tem alguns amigos gringos aí pedindo versão em inglês, né? Então, estou curioso para saber como é que eu vou desenvolver isso. Mas, enfim, disseminar isso e a governança como um todo, porque eu, de fato, acredito, e, de novo, isso aqui não é a única solução e não é competitivo, né? Com nada, é complementar e tudo, mas fazer cotistas, acionistas e empreendedores entenderem o valor da governança de novo, sem panaceia. Governança para entender, enfim, majoritário e minoritário, controle, como é que eu faço para crescer, como é que eu atraio enfim, o private equity, né, que o Antônio Caldas comentou, e por aí afora. Eu acho que o desafio é seguir nessa onda aí. Tá bom? E o Holanda está me perguntando, pedindo para falar sobre o Instituto, empresa de família. Bom, o Instituto tem uma pessoa parcialmente culpada aqui, que é a minha querida amiga Maria Angélica Carneiro, porque quando a gente... É uma sequência de situações. Uma das pessoas que participaram do grupo focal, que validou a metodologia, disse assim para mim, no dia seguinte: Helder, o debate sobre as questões foi a tarde mais inspiradora que eu tive nos últimos 2 anos. Aí, claro, além de ficar super feliz em escutar isso, eu falei assim, poxa vida, se um empreendedor na segunda empresa, que está indo com muito sucesso, etc., julgou o debate muito inspirador, esse debate tem algum valor. Aí eu criei um negócio chamado Café com Sócios, que já me perguntaram antes aí, né? Que é esse encontro para ir promovendo um pouco esse debate e tudo, né? Aí, conversando no nosso garantido jantar almoço de fim de ano com a minha querida amiga Maria Angélica, aí, minha coach maravilhosa, ela falou assim, que história é essa de café? Café para tomar café? Não sei o quê. Ficou me provocando com isso e falou assim, pergunta de coach. O que você de fato quer fazer? O que você... Eu falei, eu quero ajudar as empresas familiares a perseverarem. Eu falei, por que você está chamando isso de café com sócios? Eu falei, sei lá. Eu falei, ela falou, tem que ter um negócio de família e tal. E aí a gente, no almoço, arrancamos esse nome, e aí a ideia foi maturando, isso foi em dezembro do ano passado, essa ideia foi maturando, e aí eu falei, quer saber, eu vou criar, e a ideia do Instituto é promover esta e outras ferramentas. O Instituto hoje sou eu, né?
mas não é essa a intenção é trazer outras ferramentas complementares para ele, para o Instituto, e divulgá-las, né? E preparar consultores e conselheiros a utilizá-las, né? E depois, quem sabe, licenciá-las, e etc, etc. Então, o Instituto é uma empresa de família, certo? Por enquanto é minha, mas eu espero que muito em breve eu me torne relevante para o Instituto, que venham outras metodologias complementares, e, enfim, consultores, associados, enfim, clientes, e eu me torne absolutamente relevante para ele. É isso. O Ricardo está me perguntando se está aberto. Está aberto, Ricardo, muito bem-vindo. Por enquanto, como eu costumo brincar, alguns de vocês já me ouviram falar isso, por enquanto é molecular, né? Então, um moleque vai ter que tratar os pedidos, né? Então, e esse moleque sou eu mesmo, mas sim, está aberto e a gente está devagarzinho melhorando o portal, né? Para começar a criar um ambiente um pouco mais denso, né? Para atrair tanto clientes como consultores, tá bom? Obrigado pela pergunta. Dario, mais de 90% das empresas do Brasil são familiares. Provavelmente bem mais. E mesmo se você descontar, enfim, as Eireles, não por serem Eireles, mas o MEI, né? E tal, se você pensar em qualquer corte, vou dar um número aqui, né? De IBGC. O IBGC considera que existem mais de 14 mil empresas brasileiras que faturam mais de 50 milhões de reais por ano, que já são empresas de músculos, e na Bolsa de Valores são 370. Então, o mundo é enorme, assim, e a demanda é grande, a gente vê um monte de coisa. No evento que o Marcos Rittner, que está aí, fez conosco lá na Bolsa, né, na B3, a gente conheceu lá um empreendedor de uma empresa de 2 bilhões de reais de faturamento, gigante, que não tem e-mail. O e-mail é presidência @, quem lê é a secretária, e aí passou o dia inteiro, o Rittner deve lembrar, reclamando das pessoas, e eu começava a perguntar, primeiro, algumas coisas de gestão, não tinha nada. De governo da sociedade, não tinha nada. Eu falei, cara, então, você tem duas escolhas. Ou você reclama das pessoas, ou começa a organizar, né, o negócio para você ter ele mais na mão, tanto como sociedade como gestão, né? Mas, enfim, é isso. Bom, estou vendo aí Gaspar, né, e tal, muito obrigado aí, a todo mundo aí que quer se associar, muito bem-vindo, a gente vai conversando, tá legal? E, enfim, eu acho que a gente... deixa eu responder essa aqui, que é legal. É muito difícil passar de empreendedor para empresário. Eu vou responder essa última aqui, e a gente encerra para tentar respeitar, que já estouramos aí o horário aqui em 5 minutinhos, né? Bruno, é muito difícil deixar de ser empreendedor para ser empresário. O meu querido pai médico era na veia dele um empreendedor, botou dinheiro num cara que dizia que ia fazer o carro andar com água, enfim, era apaixonado por iniciativas e tal. Mas, sendo meu pai, digo assim de coração aberto, que como empresário ele era péssimo, tadinho. Justamente por ter essa confusão com família, aí contrata sobrinho, aí contrata a nora, aí contrata a filha, que está aqui, inclusive, e tal. Uma confusão danada. Então, assim, é muito difícil, sim, sem demagogia, sem querer vender. Peça ajuda, tá certo? Peça ajuda. Tem ajudas de muita qualidade, que não são caras. Enfim, o Ricardo Jesus aqui na MRD, por exemplo, faz um trabalho fantástico de apoio na gestão. Enfim, então, assim, é difícil, sim,
e as características são distintas. O empreendedor é um cara, o cara que faz a empresa crescer é outro, o cara que atrai capital é outro, o cara que faz spin-off da empresa é outro, entendeu? Então, assim, na história das empresas, eu cito no livro aqui uma comparação de IBM com HP quando trouxeram externos, né, pela primeira vez. A da IBM foi um sucesso e da HP foi uma tragédia. E o motivo fundamental... peraí, só um segundinho. Coisas de home office. Me esqueci de ligar a bateria, estava acabando a bateria aqui do meu computador. Desculpem. E a diferença, digamos assim, fundamental para simplificar uma história que, obviamente, é para lá de densa, o board da IBM, quando decidiu trazer um cara de fora da estrutura da IBM, Lou Gerstner, já havia decidido que a empresa precisava de transformação, né? O da HP não, trouxe um externo, mas pediu para ficar tudo mais ou menos como estava. Então, assim, o externo quer mudar, certo? Trazer um externo para fazer melhorias incremental, usualmente não funciona. Está provado na academia. Então, isso é uma das coisas que a gente trata. Diz assim, você vai trazer um externo. Mas por que você vai trazer um externo? Está preparado para sofrer mudança? Você deseja mudança ou não? Então, tem todos esses aspectos aí. Tá legal? Bom, muito obrigado pelas perguntas. Acho que a gente já estourou aqui um pouquinho o tempo, então acho que a Natália tem um último comentário. Eu queria agradecer de coração a todas e todos aí pela presença, pelo apoio antes, durante e definitivamente depois. Tá legal? Mas antes de vocês irem, eu queria que a Natália comentasse aí umas palavras finais. Natália, por favor.